Oi, bem-vindos ao Saúde e Bem-Estar, o seu programa que informa sobre condições de saúde, prevenção da saúde e principalmente visa o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. No programa de hoje nós vamos continuar o tema que temos abordado em programas anteriores, depressão. Se você já teve, se você se interessa por depressão, se você está sofrendo por algum distúrbio depressivo, envie a nossa pergunta para nós. O nosso endereço está na tela. Você pode enviar sua pergunta ao vivo e nós vamos respondê-la. Muito bem-vindos e nós vamos retomar o tema depressão, hoje abordando os tratamentos da depressão. Ora, a depressão, na realidade, é muito importante dizer a você que nós tratamos pessoas, seres humanos, e não química ou disfunções cerebrais. Isso porque muita gente reduz o tratamento da depressão a meramente dar uma medicação, dar um remédio, e tratar depressão é muito mais do que um remédio, é muito mais do que qualquer dessas medidas. A primeira coisa a tratar depressão é fazer um diagnóstico correto. Ou seja, o que te levou a ter um quadro depressivo? Foi uma doença secundária? Foi um problema de intoxicação? Autointoxicação, como no caso dos diabéticos, dos renais crônicos? Ou foi um problema de heterointoxicação? Uma vez eu tive uma cliente no consultório que chegou muito deprimida e me estranhou o fato de ela ser cabeleireira. E depois de pesquisar muito sobre a história de vida dela, uma mulher espetacular, vimos que ela usava substância para o alisamento de cabelo. E essa substância era extremamente tóxica. E ela não usava a máscara protetora, não tomava os cuidados adequados, e com isso ela foi sendo intoxicada por essa substância volátil. Cuidado, cabeleireiros e cabeleireiras, tomem cuidado com a saúde. E ela passou a ter um comprometimento do cérebro, do fígado, e a partir daí passou a ter um quadro depressivo. Se nós não soubéssemos disso, continuaríamos a dar remédio, como ela já vinha usando há mais de 3 anos, remédio para depressão, e não ficava boa. Então é importante no quadro depressivo descobrir a causa da depressão. Assim que nós descobrimos, assim que com a ciência médica, com a pesquisa, nós conseguimos descobrir o que motiva o quadro depressivo, fica muito mais fácil tratar essa doença. E todos os mistérios da depressão ficam esclarecidos, porque não há mistério algum. O mistério é descobrir qual a causa ou o que está produzindo aquele quadro depressivo. Então, depressão não se trata de uma única forma, nem de uma única maneira. Há pessoas que acham que para a depressão tem-se que se fazer só psicoterapia, só usar remédio, só mudança de hábito de vida, ou só orientação espiritual. Na realidade, eu diria que tudo isso é importante. O que vai balizar, o que vai ser importante na escolha do tratamento adequado vai ser a descoberta da causa da doença depressiva em questão. Nós temos aí um slide que mostra, que esclarece um pouco isto. Como a depressão é multicausal, devido a múltiplas causas, o que nós devemos considerar para tratar um paciente? Você que está nos ouvindo, que tem depressão, que já teve depressão, que talvez tenha se tratado e não tenha tido a resposta adequada ao seu tratamento, primeiro, descobrir os fatores envolvidos na depressão. E muitas vezes não são descobertos. A pessoa chega e fala, eu estou depressiva, estou triste, estou sem ânimo, estou chorando, mal acaba de falar, já é medicada. Isso está errado. Atrás de uma depressão podem existir causas orgânicas como diabetes, como reumatismo, como dificuldade de circulação cerebral nos idosos, como mudança de hormônios nas mulheres, o que é muito comum, nos adolescentes também. Segundo lugar, nós temos que ver qual é o estadiamento dessa depressão, em que grau ela se apresenta.
Se for uma depressão leve, o tratamento é muito mais simples. Se for uma depressão moderada, nós já temos que usar outras ferramentas, outras armas terapêuticas. E se a depressão for grave, aí realmente nós temos que proteger o paciente do que ocorre numa depressão grave, que é a vontade de deixar de viver, de não mais existir, porque na depressão grave a energia do indivíduo foi embora. Então nós temos muitas formas de tratar a depressão. Mas vejam comigo, algumas dessas formas são difíceis e caras. Algumas formas de tratamento, mesmo medicamentos de última geração, que são moderníssimos e não agridem o paciente, ou outras formas de tratamento da depressão, podem despender muito dinheiro. E nem todos têm condições de ter acesso a esses tratamentos. Então, para quem está nos ouvindo, nós precisamos ter bom senso ao oferecer um tratamento. Nós precisamos considerar, de um lado, o que é ideal para o paciente, o que ele precisa. E, de outro lado, se é possível que ele tenha esse tratamento. Ora, eu atendo pessoas que vêm de todo o Brasil nos procurar no nosso consultório para tratamento dessas doenças. E já tive uma pessoa que veio lá do interior da Bahia, mas do sertão da Bahia mesmo, aonde ele só tinha um posto de saúde. Nenhuma das ferramentas modernas que nós poderíamos oferecer, ele tinha condição de ter. Então nós tivemos que adequar, que usar o bom senso de dar o tratamento àquilo que ele podia conseguir. Porque infelizmente no mundo atual, tratamento é caro, e quanto mais moderno o tratamento, mais caro ele se torna. Então nós temos que ver, de um lado, o que o paciente precisa e o que ele pode. Há medicamentos, quem está me ouvindo, sabe que são extremamente caros. Como o paciente vai adquirir esse medicamento? Através de qual meio? Às vezes ele não ganha nem o suficiente para dar conta das próprias condições do dia a dia, ainda mais gastar dinheiro com um tratamento tão caro. Gastar dinheiro até com os meios de diagnóstico, exames como tomografia cerebral, como PET scan, como exames de imagem. Então nós temos que ter bom senso. O tratamento de um lado, o que o paciente apresenta e quanto ele pode realizar, pagar por esse tratamento, os custos desse tratamento. Outra coisa que eu quero falar para você que é muito importante e que nós na medicina sempre nos preocupamos muito é a adesão ao tratamento. Gente, ninguém faz um tratamento forçado. Se me mandarem hoje fazer um tratamento X e eu não quero, eu vou dizer, não, eu não vou, não estou afim. Imagine isso com tratamento mental, em que as pessoas ainda têm o preconceito de serem chamados de loucos, de malucos, o que é inverdade, não tem nada a ver. O cérebro adoece da mesma forma que o coração adoece, que o estômago adoece, mas ainda há esse preconceito. Então, aderir ao tratamento é muito importante. Eu diria que talvez seja a primeira medida para o tratamento ter sucesso. Aderir ao tratamento significa o seguinte: a pessoa ter um tratamento correto, um diagnóstico adequado e que o que for proposto como tratamento lhe faça bem. Há muitas pessoas que começam um tratamento e abandonam. E sabem por quê? Porque os remédios causam efeitos colaterais, porque a pessoa tem medo dos remédios, porque foi medicado de forma errada. Então, ao invés do tratamento ajudar, o tratamento atrapalha. Gente, isso é muito comum. Muitas pessoas vêm procurar o tratamento e abandonam porque se decepcionam com os resultados, têm medo dos efeitos colaterais, dos remédios, dos tratamentos, não foram alertados adequadamente para isso e aí não aderem ao tratamento. Vocês já imaginaram
um diabético que desista de se tratar? Porque tal remédio fez mal, porque tal remédio produziu hipoglicemia, porque tal remédio mexeu no equilíbrio. Tudo isso ocorre. Não há um tratamento que a pessoa não tenha que se adaptar, que pagar um pequeno preço por ele. Agora, o médico responsável, aquele que está realmente preocupado com o paciente, esclarece os efeitos colaterais, os problemas que ele vai ter, o tempo que ele vai começar a melhorar. Porque, infelizmente, em medicina não existe mágica. Não existe um pozinho de pirilim-pim-pim, tomou tal coisa, melhorou no dia seguinte. Isso existe em um outro campo do saber, que é o campo da religiosidade. Quem tem fé, mas fé de forma profunda, e pede ao sagrado que interfira na sua doença, Deus pode fazer isso. E pode resolver qualquer doença num piscar de olhos, no momento que ele desejar. Mas nós não somos deuses, nós somos seres humanos, extremamente limitados. E, queridos, a medicina é muito limitada. Ela ainda apresenta enormes dificuldades em tratar muitas doenças. Se não for assim, muitos não morreriam de câncer, muitos não morreriam de aneurisma cerebral, muitos não morreriam de doenças cardíacas e muitos não teriam depressão na sua forma mais grave, que inutiliza a pessoa, que a deixa num mundo completamente triste, doentio, sem a menor vontade de viver. Então, para que o tratamento funcione, é preciso que a pessoa queira se tratar e o tratamento que a ela for prescrito, medicado, funcione, para que ela se sinta gradualmente dentro do prazo que for previsto, que for indicado pelo profissional, que ela comece realmente a melhorar. Gente que está me ouvindo, graças a Deus isso acontece. Como eu digo aos meus pacientes, não existe depressão sem tratamento. Vou repetir. Não existe depressão sem tratamento. Existe depressão sem diagnóstico. Há uma pergunta aqui do Rogério de Recife. Vamos lá. Rogério, prazer em tê-lo aqui no nosso programa, na nossa rede. As medicações usadas na depressão causam ou não dependência? É verdade que nas primeiras semanas pode acentuar a depressão? Rogério, muito obrigado pela pergunta. Na realidade, as medicações, os remédios para a depressão, não causam dependência. Nem dependência química, nem dependência física. Mas eu preciso dar uma outra informação. Algumas medicações usadas no tratamento da depressão são complicadas de serem usadas, porque elas podem causar uma síndrome quase de abstinência, de descontinuação. Ou seja, depois que a pessoa começou a usar o remédio, ele não pode simplesmente parar o remédio. Ele tem que ir diminuindo gradualmente. Mas isto é unicamente para uma classe de medicamentos da doença depressiva. A maioria dos antidepressivos modernos, os antidepressivos que nós usamos depois da última década, não causam qualquer depressão, qualquer abstinência, ou seja, qualquer vício, qualquer dependência química, absolutamente. Ao contrário, libertam a pessoa do quadro depressivo em pouco tempo, ao redor de 2 a 3 semanas a pessoa já começa a sentir os benefícios e ele pode, assim que estiver melhor, ir parando o medicamento, isso vai depender da relação médico-paciente, e não ficará dependente nem viciado. É importante isso, Rogério, porque muitas pessoas acham que o remédio para depressão causa vício, causa dependência. De forma nenhuma, não causa vício nem causa dependência. Agora, eles demoram, respondendo a segunda parte da sua pergunta, um determinado tempo para fazerem efeito, até que consigam atingir
os receptores químicos cerebrais, a bioquímica cerebral, até que haja uma mudança e as pessoas realmente vão apresentar melhoras num período que varia dependendo da depressão, mas é um período curto, e vão poder ter uma outra qualidade de vida se não tivessem usando esse remédio. Muito obrigado pela pergunta. Agora, nós não temos uma única forma de tratamento. Nós estamos falando de remédio, mas não é só com remédio que se trata depressão. Depressão, nós temos várias formas de tratar. Acompanhem nesse slide aí que está com vocês. Nós temos os tratamentos naturais, nós temos os tratamentos psicológicos, os tratamentos biológicos, que são esses que falamos, as medicações, e os tratamentos espirituais. Ora, então nós temos várias formas de tratar uma pessoa, não só com medicação, não só com remédio, porque muita gente associa ir ao psiquiatra, ir ao neurocientista, ter depressão e já sair com uma lista enorme de medicamentos. Infelizmente, isso é o que acontece em grande parte das pessoas que procuram tratamento. Mas isso não está correto. Vocês sabem como o tratamento deve começar? Vamos ver o próximo slide. A primeira forma de se tratar depressão é através de exercício físico, esportes e sol. Vejam lá, que coisa boa, não? O exercício físico tem uma importância enorme no tratamento não só da depressão, mas nós vamos ver nessa série de programas de todas as doenças psíquicas. Quando nós fazemos exercício físico, nós liberamos uma substância chamada endorfina. E a endorfina é muito importante no nosso organismo porque ela ajuda outras substâncias cerebrais a funcionarem, inclusive a serotonina. Então, o exercício físico é realmente muito importante para o tratamento de qualquer distúrbio mental, inclusive a depressão. Agora, vejam bem, eu não peço para nenhum paciente que veio primeira vez à minha consulta, que está deprimido, que não tem energia, às vezes sequer para terminar o dia, às vezes nem para tomar banho. Eu não vou pedir para que ele comece o tratamento com exercício físico, porque ele não vai conseguir. Mas eu vou colocar a ele um plano de tratamento. Assim que ele estiver melhor, se ele cuidar do corpo, se ele praticar exercícios físicos regulares, após uma avaliação médica, avaliação cardiológica, e o melhor exercício para todos é caminhar. Claro que natação também é muito boa, existem vários, mas caminhar 30 minutos por dia, começando devagarinho, começando com 10 minutos, 15, 20, até chegarmos a 30 minutos. Essa é uma grande forma do tratamento das depressões. E os esportes, que quando estamos fazendo esportes, nós não estamos pensando. Nós conseguimos aliviar a nossa mente da dor, do sofrimento. O esporte, que é uma atividade coletiva, proporciona lazer, divertimento, qualidade de vida saudável. E isso deve ser enfatizado como uma das grandes formas de ajuda a qualquer doente, inclusive ao depressivo. E o sol? Olha que coisa simples, simplesmente tomar sol. O sol age na pele, libera uma substância, ajuda o organismo a liberar uma substância, a melatonina. E a melatonina vai ter uma importância enorme, tanto no ciclo de sono, a pessoa vai dormir melhor, vai ter o sono mais repousante, como ela também ajuda na liberação de substâncias como serotonina, como adrenalina, que são importantes no tratamento da depressão. Então vejam bem, tratamentos naturais, esporte, exercício físico diário e tomar sol. Isto todos podem fazer e esse tipo de tratamento é gratuito, inclusive. Agora, existem outras causas da depressão. Então, se a pessoa que apresenta uma depressão está deprimido por ter um conflito, por ter uma briga interior, por estar perdido nesse mundo atual que nos coloca muito materialismo e nós nem sabemos às vezes por que estamos fazendo e o que estamos fazendo.
ou se a pessoa foi vítima de uma história de vida sofrida, com muitas agressões, com muitas violências, coisas que ficaram guardadas não só na memória, mas inclusive no inconsciente. Nós temos essas formas de terapia que são as psicoterapias. E realmente as psicoterapias são formas científicas que, se bem aplicadas, podem libertar o indivíduo de traumas, de sofrimentos que ele carrega sem saber porquê a vida inteira. Então são outras formas que nós podemos utilizar para ajudar um paciente que tenha depressão. Agora, nós temos formas, inclusive, mais conhecidas por todos, que são os medicamentos, esse próximo slide que está na tela, que são os novos antidepressivos, estabilizadores de humor. Queridos que estão me ouvindo, os antidepressivos antigos realmente eram difíceis de usar. Eles produziam aumento de peso, eles produziam dificuldade como sonolência durante o dia, eles produziam alterações da sexualidade, da libido, ou seja, eram remédios que estavam se iniciando na medicina e produziam muitos efeitos indesejáveis. E o perigo é que muitas pessoas ainda usam esses remédios, até porque o sistema público de saúde não tem como oferecer à população os remédios mais modernos, porque eles são caros. Então, às vezes, o que o paciente pode obter do sistema de saúde, gratuitamente, é aquele antidepressivo, mas ele é o mais antigo e que produz efeitos indesejáveis. Isso faz com que ele, inclusive, abandone o tratamento. Mas eu quero que você saiba que nós temos medicamentos muito modernos que não produzem efeitos colaterais indesejáveis. Há, inclusive, medicamentos antidepressivos que baixam o peso, porque era muito ruim, principalmente para as mulheres, começarem o tratamento depressivo e ganharem 18, 20 quilos. Aí elas tinham um novo motivo para ter depressão. Não, os antidepressivos modernos, ao contrário, eles agem no foco da depressão, produzindo um mínimo de efeito colateral. E a pessoa volta a ter uma qualidade de vida em pouco tempo. Mas não é só com medicamento que tratamos a depressão, nem com métodos naturais. Nós temos outros métodos. Então vamos ver esse slide que é a estimulação elétrica cerebral. No último programa, uma pessoa me perguntou se a estimulação elétrica cerebral, o antigo eletrochoque, ainda era praticado. Eu respondi que sim. Claro que sob condições muito especiais, como vocês estão vendo aí, é uma microcorrente, uma microamperagem. O paciente tem que submeter uma série de procedimentos, ele tem que concordar com o tratamento, ou a família tem que concordar. É um procedimento médico, a pessoa tem que ser monitorizada do ponto de vista cardíaco, do ponto de vista do eletroencéfalo, tem que fazer uma série de exames prévios para ver se ele tem condição de submeter esse tratamento. E o que o tratamento faz é exemplificado ali na figura verdinha, produzir uma despolarização no cérebro. A corrente microelétrica passa, despolariza o cérebro, é como se você desse um reset no seu computador que está com problema, e quando ele volta a funcionar bem. Desta mesma forma, existe esse tratamento ainda preconizado, usado principalmente para pacientes com risco de suicídio e pacientes grávidas que não podem usar medicamento por risco de dano ao bebê. Mas nós temos ainda um tipo mais moderno de tratamento, que está exemplificado no próximo slide. São os novos tratamentos, a pulsoterapia, a eletromagnetoterapia. Existem máquinas, tanto as máquinas grandes como as pequenas, que passam através do cérebro só uma corrente magnética. Não existe eletricidade, a pessoa fica acordada, é colocada um magneto sobre sua cabeça e ela realmente pode ter um alívio mais da ansiedade propriamente do que da depressão. Vamos ver aí no próximo
slide. A estimulação magnética transcraniana é uma técnica neurofisiológica aplicada através de uma espiral metálica envolta em plástico e a bobina sobre a cabeça, emitindo pulsos magnéticos que atuam no cérebro de maneira focalizada e indolor. Aliás, essa terapia é mais usada nas doenças da dor, mas se revelou também importante nas doenças depressivas. Vamos ver o próximo slide, que está muito interessante, para vocês terem uma ideia. Olha, ali na tela vocês estão vendo o aparelho, né, e as ondas cerebrais sendo estimuladas, e com isto a pessoa vai sendo aliviada do seu estado de depressão ou de ansiedade. Existe um método ainda mais avançado. Eu diria para vocês que esse método ainda está em estudo e não está acessível ao público comum. Mas se trata do implante de microeletrodos dentro do cérebro. O microeletrodo do tamanho da cabeça de um alfinetezinho, ele é implantado dentro do cérebro e, através de uma bateria externa, ele estimula a região cerebral que não funciona mais. Porque nós sabemos que depressão é falta de energia. Depressão são áreas cerebrais que não estão mais funcionando. Então, os cientistas já conseguem identificar essa região que não funciona adequadamente, implantam um microeletrodo e o indivíduo volta a ter as suas funções cerebrais normais. Mas isso já vai estar disponível para o público daqui a algum tempo. Nesse próximo slide, a diagramação implante de microeletrodos cerebrais. E não podemos esquecer da importância fundamental do apoio espiritual. Estava gravando um programa agora no Mackenzie e fui perguntado sobre a importância da fé e do apoio espiritual no tratamento a pacientes depressivos. É fundamental. Alguns pacientes de meu consultório me dizem que se não fora a minha fé, eu não teria suportado esse estado depressivo tão grave. A fé é uma fonte de energia inesgotável. Quando todos os recursos da ciência se esgotam, porque a ciência falha, quando os tratamentos não funcionam adequadamente, aquele indivíduo que tem fé, aquele indivíduo que tem intimidade com o sagrado, com o Criador, ele consegue passar por esses momentos terríveis de tristeza, de dor e de sofrimento com muito mais facilidade do que aqueles que não têm fé. Então, o apoio espiritual que é oferecido pela comunidade, que é oferecido pelos irmãos, pelos amigos, pelo líder religioso, pelo pastor, pelo padre, pelo rabino, isto tem uma importância enorme aos pacientes portadores de depressão. E não sou eu só quem falo. Há inúmeros trabalhos científicos demonstrando a importância da fé e do apoio espiritual na recuperação de pacientes depressivos. Um grande autor respeitado é Koenig, que inclusive acabou de lançar um livro traduzido aqui no Brasil sobre religiosidade e ciência, religiosidade e transtornos mentais. Se você tiver acesso, leia esse livro, ele vai poder ajudá-lo e esclarecê-lo muito. Mas há muitos autores nos Estados Unidos, como Allport, e muitos pesquisadores que demonstram realmente a importância da fé na recuperação de pacientes depressivos. Se você tem fé, você pode ter, sim. Se você é religioso, você pode ter um estado depressivo. Porque qualquer religioso, qualquer cristão, pode ter qualquer doença, porque a fé não é vacina nem antídoto, mas eu lhe garanto que você irá suportar essa doença muito melhor do que aquele que não acredita num ser superior. No próximo slide, estamos terminando aqui o nosso papo, vocês veem como é a visão de um deprimido. A visão de um deprimido é desta forma, é em preto e branco, é sem cor. Ele vê a vida
cinza, todas as alegrias, todas as nuances, tudo vai embora. E ele vê a vida desta forma. E no próximo, vocês vão ver como é que é a visão de um indivíduo recuperado da depressão, sem depressão. Vocês vejam que aí a beleza, a cor, a brilho, a pessoa vê a vida e vive a vida de uma maneira intensa. Nosso desejo, nessa primeira sequência de programas, é que você entenda mais sobre depressão. E eu tenho uma pergunta aqui no ar, ainda vamos respondê-la. A Fátima, de São Paulo: minha mãe sofreu muitos anos de depressão. Hoje faço também tratamento para depressão. Há uma causa hereditária? Ou o ambiente da minha criação sofreu influência da condição depressiva de minha mãe? Fátima, depressão é uma doença multicausal. Então, as duas coisas podem ser verdadeiras. Não estou dizendo que são, que podem. A depressão tem causas hereditárias, da mesma forma que somos hereditários quanto à diabetes, quanto à pressão alta, quanto à doença cardíaca. Quando temos algum familiar com doença depressiva, nós podemos herdar a tendência depressiva. Agora, essa tendência vai se transformar em doença devido a uma série de outros fatos. Ambiente, fatores estressores, doenças e tantas outras coisas que nós vimos nesse programa. Muito obrigado, Fátima, pela sua pergunta. Se você tem mais perguntas, envie perguntas para o nosso programa e pode enviar também para o e-mail que foi colocado na tela, que é o e-mail pessoal do nosso consultório, e nós teremos muita alegria e muito prazer em responder a todos que se comunicarem conosco. Foi um grande prazer.